As pupilas de Lei Lin ficaram âmbar em um instante. Como se tivesse sido provocado, a linhagem da serpente gigante que moía em seu corpo operou freneticamente, emitindo uma energia misteriosa. Essa energia era nutritiva para ele, e assim seu corpo imediatamente absorveu. Sob o efeito dessas substâncias misteriosas, a força espiritual de Lei Lin começou a aumentar, lenta mas seguramente. Este é o poder da linhagem de Kemoin. Os Warlocks definitivamente têm uma enorme vantagem a esse respeito, exclamou ele. A serpente gigante de Kemoin era uma espécie antiga aterrorizante, cujos adultos possuíam a força da estrela da manhã. Em outras palavras, até que um feiticeiro da linhagem de Kemoin atingisse o rank 4, a linhagem da serpente gigante Kemoin em seu corpo liberaria uma grande quantidade de poder para ajudar em seus avanços. Todos os Warlocks da linhagem receberiam essa ajuda, mas nem todas as linhagens eram criadas da mesma forma. Por exemplo, uma linhagem Black ou Snack esgotaria sua aptidão ao ajudar o Warlock a chegar ao nível 3, e não poderia ajudar com o avanço da fase de vapor ou avanços adicionais. Isso se tornaria um obstáculo ao progresso do feiticeiro. É provável que as melhorias de Warlocks e meus avanços pessoais anteriores tenham sido em grande parte atribuídos a essa energia misteriosa. É claro que os grilhões sanguíneos daí em diante também se devem em grande parte a essa causa. Lei Lin ordenou ao Aiship que registrasse a natureza e o conteúdo dessa energia específica, de modo a permitir futuros estudos. Ao mesmo tempo, sob a influência da linhagem fervente da serpente gigante Kemoin, um fantasma aterrorizante na forma de uma cobra negra apareceu atrás de Lei Lin, exalando uma poderosa e fria majestade. Felizmente, Lei Lin tinha ido para o subterrâneo e até mesmo criado uma formação de feitiço especificamente para isolar sua aura. Caso contrário, ele definitivamente teria alarmado os magos e Warlocks próximos a sob o enorme fantasma de Kemoin serpente, gigante realista, sacudiu a língua e correu em direção ao lagarto corrosivo. Comparado com a enorme cobra, o lagarto corrosivo era semelhante a um rato lamentavelmente pequeno. Mesmo seus rungidos foram suprimidos em gemidos. O fantasma de cobra gigante abriu sua boca grande e engoliu o lagarto corrosivo inteiro. No exato momento em que a sombra da serpente gigante engoliu o lagarto corrosivo, Lei Lin sentiu a força da corrente sanguínea em seu corpo aumentar, como se tivesse se tornado mais concentrada. Uma grande quantidade de força começou a transbordar de seu corpo. O Aiship mostrou que sua força espiritual começou a disparar 255, 267, 289. Apenas estabilizou em um valor de 299. O surto abrupto da força espiritual fez com que a visão de Lei Lin se obscurecesse enquanto seu cérebro se detinha momentaneamente. Comprimir um feitiço entrou na formação mágica da fase de vapor. Muito em breve, um brilho resplandecente irrompeu da formação mágica e envolveu seu corpo. A força espiritual de prata brilhante, originalmente violenta em seu mar de consciência, encolheu sob a pressão. As grandes quantidades de partículas de força espiritual, sob compressão repetida, emitiam um maior brilho de prata brilhante, no final, lentamente se reuniram para formar um nevoeiro. Essa foi a força espiritual na fase do vapor, o resultado de uma compressão bem-sucedida de sua brilhante força espiritual de prata. Lei Lin ficou muito feliz com a visão. Originalmente, a brilhante força espiritual prateada era apenas um brilho indistinto. Mas agora, tornou-se corpóreo. Depois que o primeiro traço de força espiritual tomou forma, o restante da força espiritual o seguiu, e a conversão ficou muito mais fácil. Lei Lin fechou os dois olhos com força. A energia ao seu redor diminuía, mas agora aumentava a longevidade e era mais aterrorizante do que antes. Caixa. A luz brilhava em numerosas rachaduras que apareciam na fundação do feitiço que o rodeava, até que finalmente se desfez em pó.
Foi nesse instante que Leilin abriu os dois olhos. Toda a força espiritual em seu mar de consciência foi convertida em uma névoa espessa. Ding. Host entrou na fase de vapor. A força espiritual experimentou mudanças, retabulando os resultados. Shipai entrou, e não muito tempo depois que um conjunto de dados foi projetado antes dos olhos de Leilin. Leilin Farlier. Rank 3 Warlock, fase de vapor. Linhagem, serpente gigante de Kemoin, força. 23.6, agilidade. 20.1, vitalidade. 39.1, força espiritual. 251.3, poder mágico. 251, poder mágico em sincronia com força espiritual. Mesmo que sua força espiritual tenha se reduzido de antes, isso realmente deu a Leilin uma sensação de alívio. O cirurgia anteriormente era apenas um fenômeno superficial. Não só foi a força adicional oca, não foi consolidada. A qualidade desse tipo de força espiritual era muito baixa. Se não fosse por ter sido comprimido em um vapor, ele realmente teria impedido mais progressos. E agora, embora a quantidade total tenha diminuído, a qualidade aumentou um pouco. Fase de vapor. Leilin acenou levemente com a mão, e uma força espiritual nebulosa apareceu imediatamente em seus dedos. Esta foi a primeira vez que sua força espiritual assumiu uma forma física. A prata brilhante anteriormente era apenas um brilho indistinto, mas essa névoa agora era tangível. Só isso mostrava quão tremendas eram as mudanças em sua força espiritual. Isso é apenas o começo. Grau 3 magos na fase de cristal podem, na verdade, diretamente condensar sua força espiritual em cristais que não se dissipariam facilmente. Mesmo após o armazenamento a longo prazo, esses cristais poderiam ser usados para reabastecer sua força espiritual, ou até mesmo vendidos para outros, de acordo com algumas deduções das próprias conclusões de Aeship Leilin. Esse era seu caminho futuro. Atenção! Atenção! Mais de 12,6% das células do host estão feridas. Tratamento imediato sugerido. A voz sem emoção do Aeship soou e Leilin tropeçou, quase caindo no chão. Este deve ser o resultado do surto e da concentração repentina de força espiritual. Receio que, além das minhas células, até o meu mar de consciência tenha sido afetado levemente. Leilin sorriu ironicamente. A partir daí, acenou com a mão mais uma vez. Os 3 conjuntos de frutas de folhas roxas cobertas de cobra que ele havia comprado apareceram em suas mãos. Felizmente, os bruxos da serpente gigante Kemoin têm muita experiência, eles até sabiam de algum remédio adequado. O Aeship também fez algumas simulações. Leilin rapidamente engoliu uma fruta. O exterior da fruta tinha escamas finas que pareciam o gelo duro para suas gengivas e dentes. Quando entrou no estômago, a sensação gelada da fruta desapareceu imediatamente, sendo substituída por um fluxo de calor quente que se espalhou rapidamente por todo o corpo. As células de Leilin eram como seres humanos que quase morreram de sede num deserto, sugando vorazmente esse calor. As células do agente absorveram uma força desconhecida e estão atualmente em recuperação. Danos correntes: 9,6%. O dano relatado pelo Shipai estava diminuindo e, finalmente, parou em torno de 2%. Pequenos danos ao corpo eram os mais difíceis de curar. Mesmo com a melhor medicação, Leilin só podia se curar até 2% de dano, depois do qual não era mais fácil. Depois de romper, Warlocks da fase de vapor teriam que tratar o dano por um longo período usando a radiação emitida durante a prática constante. Claro, esse foi um preço menor a ser pago pelo avanço. O Onyx Castle estava realizando um banquete para celebrar o avanço de Leilin. Era, claro, uma reunião de Warlocks. Os únicos convidados eram Robin, alguns outros veteranos e outros membros do clã Ouroboros que Leilin tinha conexões. Esta foi outra tradição do continente central.
Inicialmente Leilin deveria ter realizado o banquete após a conclusão do castelo de Onyx, mas ele decidiu adiar até que a Torre de Mago tivesse sido construída completamente. Agora, no entanto, o avanço de Leilin impedia uma celebração, então ele decidiu que poderia também realizar um banquete para cuidar de ambas as obrigações. No amplo salão, grandes lustres pendiam do teto, irradiando um brilho que era uma mistura de feitiços e chamas feitas pelo homem. Os numerosos Warlocks estavam todos reunidos em um salão. Como o status de Leilin não era muito baixo, havia muitos Warlocks que compareceram ao evento. Além disso, por causa do valor agregado de sua linhagem, todos os Warlocks tinham boa aparência, e até os velhos pareciam bonitos. Muitos bruxos femininos usavam vestidos com decotes profundos, revelando as costas e o decote brancos como a neve, enquanto os varões masculinos usavam casacos pretos de cauda de andorinha. De vez em quando, conversavam com uma bebida ou convidavam as mulheres para uma dança. Na esquina do grande salão, uma banda tocava com toda a energia, e o próximo na fila eram poetas e dançarinos. Ah! Leilin, eu sabia que você teria sucesso. Mesmo avançando para a fase de vapor é um obstáculo para magos comuns de nível 3, os bruxos da serpente gigante Kemoin como nós nunca enfrentarão tal problema. Robin riu dramaticamente. Dado quão alto era o talento inato deste júnior, ele estava se tornando cada vez mais importante para o culto Warlock. Mesmo no banquete, as diferenças nas fileiras entre os vários Warlocks eram muito óbvias. Os poucos Marks Warlock da serpente gigante de Kemoin, incluindo Leilin, haviam se reunido em um círculo e nenhum dos outros Warlocks ousaria interrompê-los. Alguns Rank 1 ou Rank 2 Warlocks com Bloodlines puros tiveram a sorte de escutar ao lado, mas mesmo eles não tinham o direito de falar. Com relação aos outros círculos, Leilin só precisava fazer um brinde e dizer algumas palavras, mas os convidados neste círculo precisavam de seu acompanhamento pessoal. Não só havia senhores como Robin, Lucian e Kessia por perto, havia alguns mercadores com os quais eles tinham bons laços junto com seus filhos. Eles eram essencialmente influência do seu mentor, Doduk Gilbert, e, portanto, boas conexões teriam que ser feitas. Falando nisso, Leilin estava mais familiarizado com eles, e realizou algumas transações com eles, e até mesmo coordenou em alguns experimentos. Esta é a geração mais jovem da minha família. Venha e veja o tio Leilin. Kessia chamou 2 de seus sobrinhos e sobrinhas. Aqueles 2 jovens pareciam um pouco reservados e corados, mas ainda respeitosamente se curvaram e disseram, tio Leilin MMM. Olá, vocês 2, disse Leilin, com o rosto rígido. Ele não tinha nem 100 anos de idade. Esses 2 Warlocks com linhagens puros, que eram as esperanças de sua família, eram provavelmente mais velhos que ele. Os 2 sobrinhos e sobrinhas de Kessia têm uma linhagem muito rica dentro deles. Parece que eles têm um futuro brilhante à sua frente, elogiou Leilin, que fez Kessia se animar com prazer.